Se você chegou aqui sem me conhecer direito, esse vídeo foi feito especialmente para você. E se você já me acompanha há pouco ou há muito tempo pelo Instagram, pelo TikTok, fique aqui também, porque hoje eu quero te contar de onde veio tudo isso, como é que tudo começou, quem eu sou, o que você vai encontrar por aqui nesse canal. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não está inscrita no meu canal, clique em inscrever-se agora e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos lá! O meu nome é Maria Cecília do Rego Macedo. Tem gente que me chama de Maria, tem gente que me chama de Maria Cecília, tem gente que me chama de Cissa, mas na internet espalhou-se o Dona Cida. Dona Cida é um apelido engraçado que começou nas obras, que eu sou designer de interiores, e o pessoal começou a brincar, essa brincadeira pegou e acabou virando meio que um personagem, e eu vou te falar a verdade, tá? Eu adoro ser a Dona Cida. Eu sou Cissa do Rego Macedo, carioca, cresci no Rio de Janeiro, uma família grande, são 4 filhos, sou eu, mais 3 irmãos, a casa sempre cheia, gente entrando, gente saindo, a mesa sempre pronta para receber. Eu reconheço o privilégio de ter crescido numa cidade tão linda, onde a beleza é o cenário, onde ela educa o nosso olhar, aquele céu azul do rio que explode, aquela saturação das cores, o contraste intenso entre o verde e o mar, aquela cor da areia que permeia tudo, aquela exuberância toda, aquela apoteose mesmo. Tudo isso vai formando aos poucos a nossa percepção da harmonia, da proporção, da beleza. Eu acho que o fato de eu ser do Rio e conviver com isso diariamente, com certeza afinou o meu olhar, afina o olhar e traz para a gente ferramentas contemplativas que constroem a nossa personalidade, né? Aquela contemplação do amanhecer, aquela nuance das cores, o pôr do sol, um equilíbrio de água e céu. Eu acho que o Rio de Janeiro teve um papel fundamental no meu olhar para a natureza e para a nossa contemplação da criação, e que eu acho mesmo que é o ponto de partida de todo mundo que trabalha com arte, com beleza. Eu acho que a gente se submeter à ordem da contemplação, se submeter à criação e buscar na própria natureza, na própria criação, as ferramentas, os insights e os segredos para trabalhar bem, eu acho que a resposta está aí, está tudo dado. E eu sou muito grata por essa sorte, essa graça de ter nascido num lugar tão belo que construiu a minha personalidade. O Rio também carrega uma herança cultural importante, né? Visível na arquitetura mais clássica, aquela que vem da época desde a corte, né? Desde o Império, e que ainda marca a cidade em muitos aspectos, né? Uma base estética consistente, uma arquitetura antiga, bonita, que convive com uma paisagem natural tão forte. Junto de tudo isso vem um lifestyle, né? Uma certa leveza carioca, que eu acho que me acompanha, que faz parte do meu DNA. Uma forma mais espontânea, mais aberta de viver, de receber, de estar junto, de comunicar, de aproximar a audiência. E isso, inevitavelmente, se reflete no meu trabalho como designer de interiores, né? Se reflete nos espaços. Casas mais descomplicadas, sem excesso de formalidade, mas ainda assim muito pensadas, muito cuidadas, muito acolhedoras. Esse espírito sempre esteve muito presente na minha casa mesmo, quando eu era criança. E eu cresci vendo os meus pais cuidarem da casa com intenção, não como vitrine. Minha mãe sempre se interessou por design de interiores, por decoração, sempre mexeu na casa, sempre já contratou também profissionais para ajudá-la nessa construção estética da casa, mas sempre priorizando o espaço de convivência, a harmonia da família. A casa sempre esteve pronta para receber, todos os natais eram na minha casa, festas de domingo, almoço de domingo, um monte de amigo, meus primos dormiam lá em casa, era aquela bagunça mesmo e era um centro social da família mesmo. Se eu te contar que o meu pai e minha mãe fizeram 2 festas de casamento para 2 primas minhas na minha casa, porque elas iam casar, uma casou primeiro, depois a outra casou uns anos depois, e precisava de um lugar para receber. Nem era um apartamento gigante, não, mas era um bom apartamento na praia de Ipanema. E meus pais promoveram 2 festas de casamento entre todas as formaturas, festa de primeira comunhão, batizado, muitos aniversários, celebrações. Então, assim, esse papel central da vida da pessoa, da família,
e ver minha mãe como anfitriã, ver os meus pais usando a casa numa forma muito descomplicada, muito social e também muito elegante, porque sempre preocupados com as formalidades da mesa, com essa estrutura cultural, isso tudo me formou. E foi ali que eu aprendi que receber bem é uma forma de generosidade e que o ambiente, o espaço físico, tem um papel enorme na forma como a gente se relaciona e como a nossa família prospera, né? Muito do que eu faço hoje no design não vem só da formação técnica que eu aprendi na faculdade de design de interiores e nos meus cursos de especialização. Ele vem dessa vivência, dessa construção ao longo do tempo. Antes de chegar até aqui, eu fui advogada. Gente, eu sou advogada, né? Eu tive uma carreira sólida, trabalhei em grandes escritórios de advocacia, tive grandes oportunidades, morei em São Paulo também. Eu trabalhava na área do contencioso, né? Na parte dos litígios judiciais, tanto no civil quanto no tributário, né? Mais até depois no tributário, com clientes grandes, bancos, grandes empresas, aquele ambiente bem corporativo, bem diferente do que eu faço hoje, mas que também me construíram, sabe? Fiz 2 pós-graduações na UERJ, na UF, fui formada pela PUC em Direito, que eu adorei, foi uma faculdade assim que construiu também a minha visão estética, né? Aquela PUC bonita, aquele pilotis, aquela mata da Gávea. Uma trajetória que foi se desenvolvendo bem, mas que com 35 anos, numa outra fase da minha vida, eu larguei tudo isso, gente. Eu fui ficando meio de saco cheio, eu comecei muito cedo, foi me dando uma certa deprê, um certo desânimo. Aquele estilo de vida da advocacia não respondia mais os meus anseios. Eu sentia que eu gostava de mais arte, que eu gostava muito de decoração. Eu tinha montado a minha casa. Eu tinha montado primeiro a minha casa, que eu fui morar sozinha no Rio, depois eu fui morar em São Paulo. E esse processo de montar a minha própria casa me fez me apaixonar por essa outra área, né? Eu assinava as revistas como Casa Vogue, como Casa e Jardim, na época, aquela história das revistas, e eu sempre muito interessada nas mostras de decoração, na Casa Cor. Um belo dia, me deu meio que uma louca, a minha mãe trabalhava no negócio dela de doces, né? Que ela é doceira, faz doces para casamentos, para festas, e ela estava precisando até de uma certa ajuda no negócio dela. E eu, uma de maluca, larguei a advocacia, chutei o balde e voltei a morar com a minha mãe. Gente, eu larguei tudo, me matriculei na faculdade de design de interiores, voltei a ser estagiária, só que agora de escritório de arquitetura, ganhando R$ 12 a hora. Imagina, gente, eu era advogada sênior de escritório de advocacia grande. Larguei tudo, voltei a morar na casa da minha mãe, fui ser estagiária de escritório de arquitetura com um currículo de advogada e com várias possibilidades nas costas. Foi uma loucura? Foi, mas essa loucura acabou dando certo. Essa história tem muito mais detalhes que não cabem exatamente nesse vídeo. A gente pode, inclusive, fazer um vídeo específico para falar sobre esses detalhes da transição de carreira, que também é importante deixar claro que não é um mar de rosas, né? A gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente fala em transição de carreira. Não dá para falar, eu fui viver meu propósito, eu fui viver o meu sonho. Coisa nenhuma, a gente paga um preço danado, é muito difícil recuar, é frustrante voltar para casa da mãe, é frustrante ficar sem dinheiro, vender suas coisas, tentar um caminho novo que a gente não sabe onde vai dar. Mas a gente fala sobre isso depois com mais calma. O que importa é o seguinte, essa foi a melhor decisão da minha vida e foi ela que me trouxe até aqui. Eu sou designer de interiores, eu estudei na Universidade Cândido Mendes, fiz especialização no Instituto Marangoni de Milão. Eu não sou arquiteta, tenho uma relação maravilhosa com as arquitetas, tenho sócias arquitetas, sempre tive um escritório de arquitetura, onde a gente faz muitas trocas, mas eu sou designer de interiores. Muitas vezes aqui na internet o pessoal me chama de arquiteta. Eu sou designer de interiores, com muito orgulho da minha profissão, e a gente está ali grudado nos arquitetos. São profissões complementares e que é um universo maravilhoso que eu sou verdadeiramente apaixonada.
O design de interiores é o que me move, é o que eu ensino. Esse detalhe dos interiores, toda a questão dos revestimentos, todas as escolhas relacionadas à estética do projeto, as esquadrias, todas as louças e metais, todos os pisos, as paredes, os papéis de paredes, as cortinas, a iluminação, os detalhes do teto. Se você não sabe, o design de interiores é um assunto vastíssimo, detalhadíssimo. Tudo aquilo que a gente vê, que a gente toca, que a gente convive, que está aqui junto com a gente, é design de interiores. Design de interiores é um assunto que tem que ser super levado a sério. A arquitetura de interiores, né? A arquitetura no interiores, essa delicadeza das escolhas que faz toda a diferença. Eu tenho cursos completos de design de interiores, como o Decore a Casa, com módulos por ambiente, que eu tenho o Decore a Sala, o Decore a Cozinha, o Decore o Quarto, o Decore o Banheiro, o Decore o Home Office, Decore o Espaço Gourmet. E quando a gente vai ramificando, quando a gente vai abrindo cada um desses decores, gente, é um mar de decisão, é uma loucura. Se você for falar de rodapé, é o tratado do rodapé. É um assunto tão vasto e tão detalhado que ele é infinito. E eu amo esse conhecimento infinito do design de interiores e eu amo passar com vocês por todas as nuances dessas escolhas que fazem muita diferença no resultado final e na nossa felicidade, que no final das contas, gente, tudo isso tem um objetivo final. A gente viver bem, a gente ser feliz, a gente ter contentamento, ter paz, ter espaços que fazem que a gente vibre e que a gente sirva e que a nossa família, a nossa alegria prospere. São cursos com os princípios e os fundamentos do design de interiores, ensinados de forma acessível, tanto para quem não é profissional da área, quanto para quem é. É extremamente detalhado, eu ensino tudo, eu me orgulho muito de ter tantos alunos arquitetos. Se você é arquiteta, é minha aluna, escreve aqui nos comentários, que é um prazer, eu fico tão feliz quando as pessoas falam assim para mim, Cissa, eu aprendi mais com você do que na faculdade. O pessoal fala que aprenderam muito comigo, que na faculdade muita coisa ficou na teoria e que a prática mesmo, o conhecimento em ação, eles aprenderam comigo. E eu sou muito grata pela vida, por essa oportunidade de eu compartilhar o dia a dia do meu trabalho, o dia a dia das obras, a gente mostrando no detalhe e efetivamente fazer a diferença na vida das pessoas, né? O pessoal fala que aprendeu comigo mais do que na faculdade. Não porque a faculdade seja dispensável, pelo amor de Deus, eu sou a maior fã da faculdade. Por favor, a formação técnica é insubstituível, eu sei disso melhor do que ninguém. Inclusive, quando eu larguei a advocacia, tá, gente? O pessoal falava assim pra mim, você tem bom gosto, você não precisa fazer faculdade, não. Você tem bom gosto. Não, o que isso? Ainda bem que eu sentei lá, fiz a faculdade, aprendi tudo, aprendi todas as medidas, todas as plantas de elétrica, de hidráulica, toda o layout, toda a parte técnica, mas a prática, o dia a dia da obra, o seu cara a cara com o cliente, a questão dos materiais, a vida acontecendo na realidade, isso é insubstituível. Ver esse processo real, ele só consegue realmente na realidade, na prática. Entender como as decisões se tomam de fora da sala de aula muda completamente a forma de você absorver o que foi ensinado. É completamente diferente. Eu conheço profissionais que usam os meus cursos como complemento da graduação. Tem muito arquiteto que fez arquitetura e vai lá e estuda o decore para se aprofundar em interiores. E eu conheço muitos leigos, pessoas que não tinham nada a ver com a área, que depois de entender os fundamentos, transformaram a própria casa com uma clareza que antes eles não tinham. E que até que ao contratar arquitetos, tem muitos alunos meus que são leigos e quando eles vão contratar os arquitetos, eles têm uma outra visão, um outro poder de escolha, uma outra clareza, um outro nível de consciência que ele foi aprendido aqui no nosso dia a dia. A minha missão é clara, democratizar o conhecimento do design de interiores a partir da contemplação do belo, a partir da contemplação da beleza, daquilo que faz a gente feliz, da proporção, da harmonia, da justiça, da verdade. Tudo isso está interligado quando a gente pensa no que é bom e no que nos faz bem a partir do design de interiores. Um ambiente ordenado e bonito nos organiza internamente. A ordem precede a beleza. E a beleza em si mesma cumpre uma função
que ela nos arrebata, ela nos transcende. A beleza em si, ela é importantíssima para a gente ter uma visão da realidade, do mundo e de nós mesmos. O ser humano necessita da beleza. E, além disso, cuidar da casa não é luxo, não é futilidade. Gente, eu acho que essa talvez seja a minha maior bandeira aqui na internet, gente. Juro, eu tirar da cabeça das pessoas que um ambiente bonito não quer dizer caro, que não é exclusivamente de quem tem muito dinheiro, é uma necessidade. Assim como comer bem, como dormir bem, como cuidar da saúde, como fazer exercício. Todo mundo precisa viver num ambiente bonito. Não é só ordenado, não. Não é só limpo e ordenado, não. Bonito, que não quer dizer caro. A feiura, gente, ela deixa a gente triste, gente. A feiura acaba com a gente. O feio nos deprime, tira a nossa energia. É muito importante a gente entender o papel da beleza no nosso bem-estar. Como é que tudo começou? Eu comecei a produzir conteúdo no Snapchat, lá atrás. Lembra do Snapchat? Quem aqui tinha Snapchat? Naquela época, o Instagram era uma rede ainda só de fotografia. O Instagram era aquela rede só de foto, que você postava aquele instante, você ia lá, pegava seu celular, tirava uma foto aqui desse vasinho de flor, tirava a foto de um copo d'água, tá, uma comida, um passarinho, um copo d'água, um vasinho de flor. Ao passo que o Snapchat era uma zona. Era orgânico, era bagunçado, eram os bastidores. A impressão que eu tenho é que na época, não sei quem pôde comparar essas duas redes sociais, o Snap era uma espécie de fundos do Instagram. O que aparecia ali, ninguém mostrava. Era aquela história de você mostrar os bastidores dos projetos, o tapete que chegou no tamanho errado, a porta do quarto que abriu e bateu no ar-condicionado, a bancada, o fogão que não encaixou, aquelas tretas que acontecem na vida real da obra, problema com o fornecedor, aquele processo real sem glamour que a gente ia mostrando o desenrolar dessa situação sem fazer confusão, que acho que hoje em dia na internet também esse assunto virou um saco também, né? O pessoal começou a ficar mostrando problema e sem mostrar a solução, né? Na verdade, o processo da obra não tem glamour nenhum, gente. É um processo duro, mas para chegar naquele final, que é aquelas casas de revista, para chegar naquele resultado final, muito suor tem nesse processo. E esse processo real é que eu queria mostrar para vocês e que eu mostrei, e foi aí que eu fui pioneira, que eu fiz muito sucesso, né? Eu comecei antes de todo mundo, lá atrás, mostrando esses bastidores do design de interiores. E quando o Instagram abriu a possibilidade de vídeo, né? Quando o Instagram passou a ter vídeo, que o Instagram não tinha vídeo. Na verdade, o Instagram tentou comprar o Snapchat, comprar a plataforma, engolir a plataforma. O Snapchat não vendeu. Aí tem que o Instagram fez, não vai vender? Beleza, vou fazer vídeo aqui também. Aí todo mundo migrou, foi inevitável, todo mundo saiu do Snap para o Instagram. E quando o Instagram começou vídeo, eu já era velha de guerra no vídeo, já postava vídeo todo dia, já fazia diário de obra, já estava ali há muito tempo. Esse conteúdo foi construído assim, com verdade, com consistência, dia a dia, trabalho de formiguinha, capricornianamente que sou, passando o meu conhecimento, sempre que possível, mostrando os bastidores, a vida real da obra, a vida real da decoração, da produção. A comunidade que se formou ali está comigo até hoje. Hoje nós somos uma comunidade. Hoje somos a comunidade Decore, que cresceu junto. Chegamos a 1 milhão de seguidores e seguimos andando para frente, construídos com constância, sem abrir mão da verdade, da essência, com muita prudência, com muita preocupação com a verdade, com muita responsabilidade com aquilo que eu indico, pensando no bolso dos meus seguidores, dos meus alunos, dos meus clientes, pensando a longo prazo, propondo sempre uma decoração atemporal. Então, assim, gente, aqui no canal você vai encontrar tudo que gira em torno da casa e da decoração. Mas não é só aquela casa pronta que acabou, que entregou a obra e acabou, bateu a porta, fim, não. A casa viva,
a gente vivendo, a anfitriã, o uso da casa, aquela comidinha, aquele rosbife, aquele soufflé, tudo isso vai se desenvolvendo no meu conteúdo. Eu te convido a me acompanhar nos stories do Instagram, para você acompanhar o meu dia a dia, que você vai adorar. A gente fala de tudo, é muito divertido. E no fim, a gente também fala de tudo da vida por aqui. Porque a casa precisa ser um lar. A casa não é um showroom. A casa não é uma vitrine. Ela não é aquele espaço intocável. A gente arruma a casa para a gente usar, para viver, para ser feliz, para receber, para compartilhar, para criar memória, para criar nossa biografia e para marcar a nossa existência, né? Na verdade, no final das contas, nós todos vamos embora um dia e essa biografia vai ficar marcada por onde a gente viveu. Um propósito maior de convivência, de família e de generosidade. Quando o ambiente é bonito, acolhedor, tudo fica mais gostoso. Eu fico muito feliz de ter você aqui. Me conta no comentário o que te trouxe até aqui. Se foi a decoração, se foi buscando, assim, como escolher cortinas, se foi uma curiosidade. Como é que você veio aqui parar no meu canal? Se você já maratonou o canal, o que você mais gosta que eu exponha aqui no YouTube? E se você gostou desse vídeo, se inscreva, clique ali em inscrever-se para não perder o que vem de bom por aí. Os conteúdos são escolhidos com muito cuidado e nos vemos no próximo vídeo.